Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Graças damos ao Senhor por meus irmãos que estão adentrando aqui em nossa live. É um prazer estar com todos vocês. Estamos desta feita no estado de Roraima, que bem perto já da divisa com a Venezuela, com a Guiana Francesa. E é um prazer cumprimentá-los nesta tarde de sábado para devotar a Deus uma palavra específica de minha pessoal gratidão a Deus pela vida de todos vocês. Quero cumprimentar o pastor Robson, um excelente pregador que reside no Rio de Janeiro. Pastor Alex Costa também, agradeço a Deus pelo pastor Alex, da cidade de Goiânia. Agradeço muito a Deus por todas as pessoas que conosco estão aqui em nossa live. Diogo Sacramento, Marcelo Xerém, Pai do Senhor, irmão Marcelo. Agradeço a Deus pela presença dos irmãos. Agradeço a Deus por Cláudio Souza, Luiz Adriano, Priscila Nunes, Emerson Nária, a graça do Senhor, Emerson, Renato Silva, Laodiceia, glória a Deus. Fabiana Prates, Felipe Soares, Emerson Faria, Diogo Sacramento, estivemos juntos em Cabo Frio. Amém, Diogo. Fernando de Guarulhos, moro no Chapada, deixa eu ver aqui, moro no Chapadão, Rio de Janeiro. Monsantos, Nélio, Diogo Sacramento novamente, muita bênção. Francisco, Junélio, Sérgio Celestino. Meus irmãos, eu estou aqui no hotel, aqui no estado de Roraima, já perto da divisa com a Venezuela e a Guiana Francesa. Eu quero, nesta oportunidade, fazer uma leitura de alguns trechos do meu livro, que tem como título Estudo de Escatologia Bíblica. Se vocês tiverem um papel, uma canetinha para fazer algumas anotações que vocês acharem necessárias, então tenham toda a liberdade para fazer. Glória a Deus. A escatologia bíblica é um estudo que envolve tanto o presente como o futuro. E para entendê-la, devemos estudá-la com cuidado e apoio bíblico. Há inúmeros benefícios para aqueles que estudam a escatologia bíblica. E dentre eles estão o consolo, a correção, o encorajamento e o compromisso que surge a partir da assimilação dos seus conteúdos, ou dos seus respectivos conteúdos.
O Senhor Deus, ele preparou uma bênção para aqueles que se dedicam a compreender a doutrina das últimas coisas. Quando o Senhor Jesus se revelou ao apóstolo João na ilha de Pátmos, falou-lhes no que concerne os últimos dias, as últimas coisas, e declarou que são abençoados que leem, os que ouvem e os que guardam as profecias escritas na revelação do que está para se cumprir. Sem dúvida nenhuma, esta bênção está intimamente ligada à perseverança, à fé e à capacidade de suportar sofrimentos por amor a Jesus Cristo. E, finalmente, a esperança, neste caso, uma esperança triunfante. Aqueles que estudam esta doutrina escatológica comumente consagram mais suas vidas a Deus através de uma vivida expectativa do cumprimento das Sagradas Escrituras. Por este motivo, meus irmãos, quero convidar-lhes a abrir comigo o livro santo e, na companhia agradável do seu autor, buscarmos o conhecimento das coisas que estão por vir. Então, essa é a introdução que eu estou dando no livro que eu escrevi sobre o seguinte tema: estudo de escatologia bíblica. O arrebatamento da igreja e suas consequências. No sentido pleno, abrange um período de 7 anos, pois começa com o arrebatamento da igreja e termina com o julgamento das nações, compreendendo 3 grupos de povos em que o próprio Deus divide a raça humana. 1 Coríntios 10 e 32. Pois para a igreja, Jesus Cristo virá como noivo celestial. Para os judeus, os remanescentes, Jesus virá como Messias, Salvador e Libertador, para introduzi-los no milênio, o reino prometido por Deus, conforme Isaías 2, verso 2 e 3. E para os gentios, virá como juiz, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo salvo em Jesus Cristo, que guarda as suas palavras, deve viver e estar atento e preparado para este acontecimento, pois é a nossa saída, é o nosso escape da terrível vingança do Senhor. É a nossa saída, é o nosso escape da terrível vingança do Senhor, que se dará aqui na terra, depois que a igreja for morar com Jesus no céu de glória. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Na primeira vinda, Jesus Cristo virá nas nuvens para buscar a igreja, a noiva preparada. Vejamos o desenrolar desta primeira fase. Primeiro, a ressurreição dos mortos. São os que dormem em Cristo Jesus. Terão a primazia de ouvir o toque da trombeta primeiro,
E ainda precederão os vivos, e subirão as nuvens para encontrar com o Senhor Jesus. A saída da igreja, ela está relatada em 1 Coríntios 15:52. Será num piscar de olhos o tempo que Jesus gastará para consumar o que prometeu e irá cumprir. João 14, verso 3. O mundo não verá esse acontecimento. Somente os servos que estiverem atentos. O toque da trombeta, somente os santos ouvirão, pois está afinada pelo diapasão do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, de 12 a 16. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados para subir aos céus, ao encontro do Senhor Jesus. Por que é que nós cremos que Jesus virá? Ele mesmo afirmou, João 14:3, Apocalipse 22 e 20. Os anjos também confirmaram, Atos 1 e 10. Os sinais se cumprem segundo o predito nas Escrituras, Marcos 13, verso 28, e também pelo testemunho da Santa Ceia do Senhor, em memorial, 1 Coríntios 11, 26, até que venha. Há muitas pessoas desavisadas. Há muitas pessoas desavisadas que já não esperam. Outros acham que pode até acontecer, mas dizem estar demorando muito. E há os que estão esperando, os que creem. Haverá uma diferença bastante conceituável entre o rápido, que é o arrebatamento, e a revelação, que é após a tribulação. No rápido há segredo, Mateus 24, 36. Na revelação, tudo será público, Apocalipse 1, verso 7. No rápido, Jesus virá nas nuvens, 1 Tessalonicenses 4, 17. Na revelação, Jesus virá no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, verso 4 e 5. No rápido, Jesus virá para os santos, 1 Tessalonicenses 4, 17. Na revelação, ele virá com os santos, 1 Tessalonicenses 3 e 13. No rápido haverá mudanças e haverá também profunda alegria. Na revelação haverá muita lamentação. Mateus 24, verso 30. No rápido, os incrédulos serão deixados. Mateus 25, verso 12. Na revelação, os incrédulos serão destruídos. Mateus 25, 41. Quem será arrebatado? Todo crente lavado e remido no sangue de Jesus. Aqueles que estiverem fazendo a perfeita e agradável vontade de Deus. Aqueles que se guardaram e deram frutos como trigo. Há muitos membros nas igrejas que não serão arrebatados, porque são apenas membros que ainda não nasceram de novo. Seus nomes nunca foram escritos no livro da vida. Teremos ainda também os sinais que precederão o arrebatamento, conforme o Evangelho de Mateus 24, 32 e 33. Aparição de falsos cristos, falsos mestres, Mateus 24, 5. Guerras e rumores de guerra, Mateus 24, 6. Nação contra nação e reino contra reino, Mateus 24 e 7.
fomes, pestes e terremotos, Mateus 24:7. Falsos profetas, Mateus 24:11. Degradação moral, sexo ilícito e drogas. Multiplicação da iniquidade, Mateus 24:12. Amor esfriando, Mateus 24:12. Pessoas correndo de um lado para outro, Daniel 12, verso 4. Amós, capítulo 8, verso 11 e 12. Multiplicação da ciência, Daniel 12, verso 4. Dia de Noé, Lucas 17, 26 a 30. Apostasia, 1 Timóteo 4 e 1. Retorno dos judeus à Palestina, Jeremias 32, 36 a 42. Amós 9, 14 a 15. Após 1878 anos sem pátria, eles voltaram no dia 5 de maio de 48. Depois teremos, em seguida do arrebatamento, o tribunal de Cristo, segundo os Coríntios 5, verso 10. Neste tribunal não haverá pecador nem pecado para ser julgado, nem haverá perda da salvação, mas talvez um sentimento de que poderíamos ter feito um pouco mais do que estamos fazendo. Esse tribunal será realizado no espaço sideral. Não sabemos exatamente aonde se dará. Sabemos apenas que, ao terminar o tribunal de Cristo, então a noiva será convidada para entrar no céu para as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Serão julgadas nossas obras, os materiais, ouro, prata, madeira, palha e feno. A salvação é pela fé, mas o galardão é pelos trabalhos prestados. Apocalipse 22, verso 12. As obras serão colocadas em prova pelo fogo. 1 Coríntios 3, de 12 a 14. As coroas reservadas para o povo de Deus. A coroa da vida aos que suportarem as provações. Tiago, capítulo 1, verso 12. A coroa de glória aos que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. 1 Pedro 5, verso 2 e 4. A coroa de justiça aos que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4 e 8. A coroa incorruptível ao que venceu o velho homem. 1 Coríntios 9, verso 25. Alguns dos que irão receber o galardão. Os perseguidos. Mateus 5, 11 e 12. Os que ofertam com humildade. Mateus 6, verso 1 e 3. Os justos e profetas. Mateus 10, verso 41. Os que fizerem doações aos seus discípulos. Mateus 10 e 42. Os que ensinam a justiça. Daniel 12, 3 e 6. Os que oram em oculto. Mateus 6 e 6. Depois seguiremos agora para as bodas do Cordeiro. Fim do julgamento do tribunal de Cristo, a igreja será chamada a ter acesso ao banquete das bodas do Cordeiro. A Bíblia diz: para que comais ou bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22 e 30. Alegremos e exultamos, e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Apocalipse 19, verso 7. Ali no céu, meus irmãos, onde será a festa, estarão reunidos todos os santos da igreja,
os lavados no sangue do Cordeiro, todos os crentes do Oriente e do Ocidente tomarão assentos. Mateus 8, verso 11. Os salvos, chegados de todas as partes da terra, glória a Deus, glória a Deus, saudar-se-ão festivamente e alegremente. Aleluia! Estará fim da batalha, da guerra, da igreja na terra. Será o dia triunfal, em que os salvos serão elevados e os ímpios aqui na terra castigados. Será o dia mais feliz para cada salvo. Uma olhada na face de Jesus Cristo compensará todas as lutas e tristezas da vida terrena. Glória a Jesus. Essa confraternização, esse regozijo, não acabará momentaneamente. Haverá 7 anos para que saibamos tudo e conheçamos o céu e tudo o que imaginamos que lá existia. Enquanto aqui na terra, Deus quer falar com aquele povo rebelde que negou a Jesus e que o crucificou. O relógio de Deus volta a marcar o tempo para os judeus. Agora, para que se cumpra a última semana de Daniel, a 70ª semana. Lição número 4, a retirada daquele que restringe o pecado, segundo Tessalonicenses 2, de 6 a 7. Estamos falando da pessoa do Espírito Santo, que hoje é quem impede a manifestação do iníquo, do anticristo. O pecado e seus males serão livre curso, mas, mesmo assim, a salvação continuará existindo. Após a subida da igreja, a terra estará vivendo o período da tribulação, o período tribulacional. Essa nova fase também se dividirá em 2 etapas. O nome por si mesmo já dá uma noção de como será esta fase aqui na terra. A igreja do Senhor estará no céu com Jesus e a terra em grande aflição. Mas imaginemos por um instante a situação daqueles que são apenas crentes, pois afinal, isto até o diabo ele crê e estremece e não obedece. Tiago 2,19. Mas chegou o grande e terrível dia. Aqueles que imaginavam que era apenas brincadeira, que Jesus não voltaria, e se voltasse não era para agora, de repente descobrem que aquele povo barulhento sumiu. O mundo virá ou se transformará numa catástrofe, carros e trens desgovernados, aviões sem pilotos e outras coisas momentâneas. Mas o pior será a realidade. Jesus voltou, a igreja subiu. E agora? O que fazer? E agora? O que fazer? A Bíblia diz, porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Evangelho de Mateus 24, 21. O que é a grande tribulação? O dicionário diz que é comprimir com força, como se faz com a uva no lagar, com a cana no engenho. A aflição quer dizer adversidade, amargura, tormento, sofrimento, angústia. No momento em que o céu estará em festa, pela chegada dos remidos, na terra estará iniciando um período onde ela será assolada por uma tribulação sem precedente na história, desde a criação. Aleluia, aleluia, aleluia.
A Bíblia define a tribulação como dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação. Sofonias 1, verso 15. Tempo de angústia sem igual. Daniel 12, verso 1. Dia de vingança do nosso Deus. Isaías 61, verso 2. Hora da tentação universal. Apocalipse 3, verso 10. O grande dia da ira de Deus. Apocalipse 6, 17. Romanos 2, verso 5. Dia da grande aflição. Mateus 24, 21. Ira vindoura e futura. Lucas 3, verso 7. Angústia de Jacó. Jeremias 30, verso 7. 70ª semana de anos da visão de Daniel. E a grande pergunta: por que haverá a grande tribulação? Para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. A tribulação será um ajuste de contas de Deus com o povo judeu, conforme a Bíblia nos mostra em várias passagens. Uma preparação do povo judeu para o Messias e o seu reino milenar. Jeremias 30, verso 7. Por terem sido rebeldes, adoraram outros deuses, pecando contra o verdadeiro Deus, transgredindo os mandamentos dados por Deus, murmurando contra Deus, rejeitando a Jesus. E para todos aqueles que se esquecem de Deus, vamos nos centralizar em uma passagem que nos mostrará isso. Vamos nos reportar ao entendimento dado por Deus a Daniel, do sonho esquecido do rei da Babilônia, quando Daniel estava como prisioneiro. Israel fora levado cativo, mas já era a pessoa importante, de confiança, diante do rei Nabucodonosor. Daniel já galgava a confiança. Daniel 1 e 3. Aqui começa o cativeiro de 70 anos de Judá, predito em Jeremias 27, verso 6. Nós lemos em Daniel 2 e 1, que após um ano no palácio, Daniel ainda cursava os ensinos babilônicos. Quando isso aconteceu, sinal de que Deus usa quem está estudando. Agora o rei tivera um sonho, que esqueceu, que o fez perder o sono. É Deus quem dá, é Deus quem tira o sono, seja rei ou seja plebeu. Já que todos os sábios, astrólogos, adivinhos, magos, encantadores, os caldeus não conseguiam decifrar o enigma, Daniel resolveu colocar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Chamou os amigos para orar. Daniel, capítulo 2, de 17 a 23. Como é bom ter amigos que oram. Deus atende com mais urgência as orações unânimes. E eles foram orar. O Deus que tudo pode, onde o querer e o efetuar está em suas mãos. Deu o entendimento do sonho a Daniel. E este o passou ao rei, conforme Daniel 2, 29 a 35. O sonho foi profético, Daniel 2, 36 a 43. E na interpretação do sonho, aparece uma enorme estátua. Nela está predita o futuro
da história das nações, do tempo dos gentios, começando por Nabucodonosor até ao final da vinda de Jesus. Então, representadas na estátua, os 4 últimos impérios mundiais, até a vinda de Cristo e o futuro do mundo gentílico. Daniel 2. Babilônia representa, ou representada pela cabeça de ouro. Medo-Pérsia, representada pelo peito e os braços de prata. O reino da Pérsia. A Grécia, representada pelo bronze, que tinha como líder Alexandre o Grande. Roma, pernas de ferro e barro, e os pés, em parte barro e em parte ferro. Alguns pormenores interessantes a observar disso aí. Deus não trata com incrédulos. Depois, as coisas de Deus, somente os santos a compreenderão. Foi Deus quem decretou que dali em diante haveria apenas 4 impérios mundiais até a consumação do tempo dos gentios. Que o último império humano seria o romano, perna de ferro, pés de barro e ferro. O mais longo da história, que, aliás, abrange até os nossos dias. As 2 pernas simbolizam o governo romano que já existiu, sendo o ocidental, capital Roma, que caiu em 476 a.C., e o oriental, a capital Constantinopla, que caiu em 1453 depois de Cristo. Que o barro e o ferro não se misturam, significam que não haverá nações unidas. O ferro é ditatorial e o barro é uma democracia anarquista em que os homens não se respeitam mutuamente. É isso que nós estamos vivendo em nossos dias. Os 10 dedos dos pés da estátua simbolizam os 10 reinos, como forma ou expressão final do Império Romano nos últimos dias. Daniel 2, 44. Mas nos dias deste rei, e esses 10 reis também corresponderiam aos 10 chifres do 4º animal, de Daniel 7, 24. E aos 10 chifres da besta, do Apocalipse, capítulo 13, verso 1, capítulo 17, verso 3. Trata-se de um poder político que existiu e que no presente não existe, mas que voltará a existir. Apocalipse 17, 8. Era e não é, e está para emergir. Na forma dos 10 dedos, ainda não existiu, somente na forma das 2 pernas da estátua. A pedra que derrubará a estátua, esmiuçando-a, dando fim ao governo humano, que foi cortada sem auxílios de mãos, é Jesus Cristo, o único que tem poder para derrubar, aleluia, aleluia, o império do mal e governar para sempre. Aleluia. A crescente inferioridade dos metais na estátua nos mostra a degradação moral, econômica, religiosa e política do mundo, que vai piorando a cada dia que se passa mais e mais. A estátua começou grande, como um colosso, mas acabará em pó, esmiuçada. A pedra era pequena e encherá toda a terra. Daniel 2:35. As nações gentílicas não findarão pacificamente, mas de maneira violenta e catastrófica na guerra do Armagedon.
Terminando os 4 impérios humanos, viria no final, através da colisão da pedra no pé da estátua, o novo reino, não mais humano. Ele virá do céu sem intervenção humana. Daniel 2, 44, 45. O reino milenar de Jesus Cristo. Para o entendimento mais abrangente desse estudo, nós precisamos compreender, como foi também o sonho dado por Deus a Daniel. Daniel 7, versos de 1 a 8. As 70 semanas de anos, 7 vezes 70, 490. Na visão de Daniel, o decreto de Deus para os judeus, conforme Daniel 9, 24. A outra também importante visão de Daniel está no capítulo 9, onde Deus revelou a Daniel o futuro do povo de Israel. Se não entendermos bem esta profecia das 70 semanas de Daniel, tampouco entenderemos o sermão da montanha de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, e também as profecias de Mateus 24. E muito menos o livro do Apocalipse. Não entenderemos jamais, pois este abrange e confirma o que Deus deu a Daniel. E como isso se executaria? Nas contagens de Daniel, o cativeiro de Israel em Babilônia, de 70 anos, já havia terminado. É certa, e o rei estava castigado. E no calendário profético dos judeus, não pode ser a mais, nem a menos, e sim exato. Então, ao invés de sair para a briga, como seria o normal para muitos crentes, foi Daniel orar ao Senhor para que cessasse aquele cativeiro, pois fora o próprio Deus quem ordenara ao rei Nabucodonosor que aprisionasse a Israel pelo não cumprimento do ano sabático, o ano. E já passariam 500 anos de monarquia e o povo judeu não cumpriria o que está determinado em Levítico, capítulo 25, versículo 3 a 5. Então Daniel queria a resposta de Deus. Então Deus mandou um emissário, o anjo Gabriel, com a resposta, após 21 dias de oração, Daniel 10 e 13. Após o arcanjo Miguel vir e lutar contra as potestades e deixar Gabriel passar. Se Daniel esperava o repatriamento imediato, Deus queria continuar com o propósito de fazer o povo judeu entender que somente há um Deus que governa. E assim decretou para Daniel o seu plano e o que ele desejava fazer com o povo judeu. Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Daniel 9, 25. Sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem, para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será como a inundação. Até ao fim haverá guerras, então determinadas assolações. Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Queridos irmãos, o início do cumprimento das 70 semanas de Daniel, dividiremos ele
em algumas etapas. A primeira etapa, 7 semanas de anos, 49 anos, reconstrução de Jerusalém. Em 445 a.C., Atarxerxes expediu um decreto para a reconstrução de Jerusalém e entregue a Neemias, conforme Neemias 2, o seu copeiro, seu provador, seu mordomo, estava triste devido à desolação em que se encontrava Jerusalém e a terra dos seus pais. Providência de que Deus que vela pela sua palavra. E assim, após 7 semanas, 49 anos de trabalhos, após muita luta, oposições e pelejas, a missão estava encerrada. Cumprindo-se assim também a primeira etapa da profecia de Daniel. E assim chegamos no ano 397 a.C. A segunda etapa, a 62ª semana, 434 anos, até a morte do ungido. Neste período nasce o Messias, cumpre o seu ministério terreno e é morto. Neste período há muitas guerras. Os 434 anos das 62 semanas de anos vão desde o ano 397 antes de Cristo até o dia da morte de Cristo, 33 da era cristã. Estamos nos aproximando do ano 33, que se cumpriria 2 etapas da profecia de Daniel, das 7 semanas mais 62 semanas, 69ª semana, 483 anos. No ano 70 depois de Cristo, ocorre a destruição de Jerusalém pelo general romano Tito, que, descendo o Monte das Oliveiras, surpreende os judeus. Jerusalém é destruída, juntamente com o seu templo, e os judeus são espalhados pelo mundo, judeus da diáspora. Resta então ainda a última semana, ou os 7 anos, que será cumprida na grande tribulação. Com a morte do Messias, Deus para a contagem da profecia. E esta última semana que resta ficará para ser contada após o arrebatamento da igreja. Agora Deus travou o relógio para os judeus e abre a porta da salvação para os gentios. A oportunidade agora é para todos os que quiserem ser salvos, serem filhos de Deus. É somente aceitar o sacrifício de Jesus. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Estamos agora no intervalo de tempo, pois passaram a 69ª semana de anos, 483 anos, e o relógio de Deus parou para os judeus. No momento exato, quando o povo judeu rejeitou o Messias, crucificando, Deus travou o relógio para os judeus, e pelo acontecido foi aberta a porta para os gentios, e todos quantos entenderam e receberam o sacrifício de Jesus, a sua morte de cruz, o alto preço pago pela salvação da humanidade. Todos poderão ser salvos agora, estando na dispensação da graça. Deus não faz tratado com os judeus há mais de 2000 anos. A porta está aberta para todos. Não tem mais privilégio. Existe, sim, uma doutrina, a Bíblia, que é a profecia de Deus para nós. Mas falta ainda uma semana. A última, a 70ª. Mas agora a regra é outra. Preferência única é a igreja. Aquele que foi rejeitado, aquele que foi crucificado, mas que ressuscitou e está no céu, com o nosso Deus, que é o Criador de tudo, e sabe tudo, é quem regerá esse final, quer para os judeus, salvo, quer para os gentios. Hoje estamos no ano 2021, juntamente com a igreja, aguardamos o retorno de Jesus para buscarmos. E então, o destino mudou, a igreja vai para o céu.
É a última semana da profecia de Daniel, ela terá início com o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Espero que os irmãos estejam entendendo esse sublime plano profético de Deus dentro das 70 semanas de Daniel. Espero que todos vocês estejam sendo edificados com esta graça, com esta palavra. Aleluia! Para que por elas vá descrescendo no entendimento e que Jesus Cristo seja glorificado em todos nós, que fazemos parte dessa militância espiritual da Igreja de Deus nesta terra. Somos o povo da esperança, o povo da promessa. Somos o povo que agregamos os valores espirituais e estamos apostos e atentos a este grande evento que acontecerá nas nuvens do céu, o arrebatamento da igreja. Vamos mais um pouco. A terceira etapa é o que a Bíblia revela sobre a última semana de Daniel. A igreja não estará mais aqui, e sim no céu, com Jesus, e nas bodas do Cordeiro. O Espírito Santo será tirado junto com a igreja. Aqui na terra haverá muito pânico, muito desespero, pois muita gente vai desaparecer. Seremos raptados da terra. Haverá salvação na tribulação? Sim, certamente. Podemos dizer e afirmar, baseado sempre na palavra de Deus. Quem são estes de vestes brancas? De onde vieram? Só que agora a regra é diferente. As condições serão adversas para quem ainda quer a salvação. Então, a salvação na grande tribulação será pela fé e pelo seu próprio sangue. Serão martirizados. Afinal, é o reinado do anticristo. Aqueles que desejarem a salvação terão de perder as suas vidas aqui na terra, pois não poderão comprar e nem vender, e se não adorar a besta e a sua imagem. E aqui ficarão muitos que conhecem esse estudo escatológico e se lembrarão destas palavras que estou falando nesta tarde, aqui em Roraima, no hotel. Podemos ter a certeza de que a igreja não passará pela grande tribulação? Sim, lógico e evidente. Todos que conhecem as promessas de Deus contidas nas Escrituras têm que viver desejando o arrebatamento da igreja para hoje. Há promessas concernentes a isso. 1 Tessalonicenses 1:10. Porque guardastes as minhas palavras, te guardarei da ira futura. Apocalipse 3:10. Te guardarei da hora da tentação. Mateus 5:13. Ela é a luz do mundo, não anda em trevas. Mateus 5:14. A igreja é o sal da terra, não pode ficar no meio da podridão. Atos 20:28. A igreja é santa e constituída pelo Espírito Santo, que não estará mais aqui, mas levará a noiva para o encontro com Jesus Cristo nos ares. Deus te abençoe. Isso aqui é um estudo deste livro que nós escrevemos há mais de ano, né? E nós fomos até a página 24 e deixamos o anticristo e o falso profeta para outras oportunidades. Então, meus queridos e amados irmãos, este assunto é um assunto célebre. É um assunto que todos nós, os salvos em Cristo, desejamos. Afinal de contas, nós estamos aqui com este propósito, aguardando com muita expectação, com muito carinho e com muito amor
o que será o rapto da igreja de Deus da terra. Estamos aqui, irmã Rosângela Bispo, atrelados às profecias, conjecturando cada uma delas e colocando ela nas páginas memoráveis do nosso coração e mentes, para estarmos vigilantes e atentos, porque o dia do Senhor virá a hora em que não penseis. Será um dia de muito tédio sobre a terra. Profeta Sofonias 1,14 em diante, ele descreve os sofrimentos de todas as pessoas que ficarem na grande tribulação. Será um dia tenebroso, um dia calamitoso da terra. Nunca houve um dia como este. Será um dia marcado por muitos sofrimentos, por muita angústia, por muita perplexidade. Aleluia! Mas para aqueles que esperam no Senhor, aleluia, nascerá o sol da justiça, e salvação trareis debaixo de vossas asas, e saltareis e correreis como um bezerro solto nas estribarias. Então, queridos irmãos, eu ainda tenho alguns livros desse estudo bíblico. Olha os assuntos, olha os assuntos. Hoje eu falei só de um assunto aqui deste livro. Mas olha, eu quero compartilhar com vocês. Os assuntos que tem aqui são 10 eventos. 10 eventos. E você não pode deixar de adquirir esse exemplar. O arrebatamento da igreja e suas consequências. A grande tribulação. O anticristo e o falso profeta. Os 7 selos do Apocalipse abertos. O reinado do anticristo. As 7 trombetas. As 7 taças. A guerra do Armagedon, o milênio e o trono branco, o juízo final. São 10 assuntos escalados que estão neste livro de estudos escatológicos da Bíblia. Os que quiserem adquirir, no rodapé está fixado o número do meu telefone, 83 9 9611 4875. Aleluia! Então, meus queridos e amados irmãos, estejamos a cada dia atentos aos sinais, atento a tudo que está acontecendo em todos os países, no norte a sul, no leste a oeste, do oriente ao ocidente. E vamos conferindo as coisas com a palavra de Deus, para termos a garantia e a autenticidade do Espírito de Deus, que nos levará às mansões incandescentes do Pai. Não me canso de falar este assunto. Não me canso de ensinar esta palavra. Não me canso jamais. Porque ela é a nossa vida. Ela é o caudal da nossa esperança. Ela é a regra simétrica da nossa conduta, a palavra de Deus, dando assim os seus cumprimentos definitivos, arrolando todos os sinais e todas as catástrofes, inserida dentro dos anais proféticos, repito. Então não há como olvidar, não há como questionar que Jesus está às portas e que tudo está cumprido. Este novo normal não é normal. Esse novo normal não é normal. Esse novo normal é trombetas que estão tocando em volta de nós, anunciando com toda a clarividência precisa e necessária que o Rei está às portas. Oh, irmãos,
Queridos irmãos, nós não temos palavras para consignar o que será este grande dia, o despertar desta aurora refulgente nas mansões celestiais. Eu quero agradecer a Deus pela presença de vocês. Eu quero ler aqui o nome de várias pessoas que estão conosco, hipotecando o apoio. Uma Rosângela Bispa, é o último segundo da igreja. Muito obrigado pela sua presença. Gleivane Souza, muito obrigado pela sua presença. Conceição Pacheco, muito obrigado pela sua presença, irmã Conceição. Daniel de Jesus, glória a Deus. Quem mais está aqui? Tassiana, Julian Derck, Rodrigo, de Jardim Sintra, São Paulo, Jardim Senira, meu Jesus, Marcos da Silva, pastor, quem é esse? Jefferson, Paulo, pastor Soares, da Voz Profética, Shalom, pastor. Ei, quem mais? Glória a Deus. Jucicleide, Marques Lindalva. Eita, é muita gente aqui conosco nessa live. Eu estou aqui em Roraima. Termino hoje o trabalho aqui em Roraima. Ontem, hoje de manhã e hoje à noite. E amanhã estaremos concluindo a nossa cooperação em Boa Vista, na capital do estado, onde vamos pregar e concluir a nossa participação de sexta, sábado e domingo aqui em Roraima. Contente, agradecido a Deus por todos vocês que conosco sempre estão, hipotecando apoio incondicional em nossas lives. São mais de 200 irmãos que estão conosco nesta tarde de sábado. Obrigado, irmã Cidinha. Obrigado, Julimar Santos. Obrigado, Ruth Santos, Sidney Galdino, Maria José Alves, José Mauro, irmão José Mauro Souza, sempre conosco. Muito obrigado, irmão José Mauro. Não chegou ainda. Não chegou, irmão José Mauro. Quando chegar, eu lhe aviso. Glória a Deus. Temos aqui PH, quem mais? Rosineide Soares, Hudson. Eita, perspectiva pentecostal. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Que bom poder te ouvir. Obrigado. Leide. Deus abençoe, Leide. Muito obrigado. Oberval. Leide, Juazeiro da Bahia. Felipe Soares, Salvador. Edilene Viana. Juliano. Glória a Jesus. Tâmara. Lígia. Pastor Arthur. Francisco Damasceno. Gessé Lopes. Valdir Santos de Palhoça. Da Luz, obrigado pelo ensino, pastor. Amém. Da Luz. Rosana. Glória a Jesus. Joelma. Aleluia. Andressa. Jorge Vieira de Florianópolis. José Lopes. Cate Confecções da Bahia. José Mauro. O José Mauro é uma bênção. Obrigado, irmão José Mauro. Meus queridos irmãos, Elton, Jackson Correia, Juliano, eita, glória a Deus, Rosineide, João Pessoa, nossa terrinha, Júlio César, Francisco Pereira, Igreja Batista no Pimenta,
na Alemanha. Glória a Deus. Pastor Gerardo Machado. Vou chamar o Gerardo aqui, meu amigo. Vamos ver se ele entra aqui comigo. Uma pessoa muito querida. Ele é lá de Canaã dos Carajás. Uma pessoa muito querida. Se ele estiver pronto aí, eu quero dar uma palavra com ele. Da cidade de Eusébio, temos o pastor Eliezer Madureira, Otávio, da Flórida. Quem mais, minha gente? Raquel Fidelis, Renata Dantas, Sorocaba. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Cida Santos, Juazeiros, Bahia. Priscila Nunes. Vocês, muito obrigado. Estava com saudade dos irmãos. Trouxe essa palavra deste meu livro. São 2 exemplares, tem esse, tem outro. O outro é grosso, né? Desvendando os mistérios do Apocalipse. Se você quiser adquirir os nossos livros, ligue para nós. Está aí no rodapé o telefone. 83 9611 4875. 83 9611 4875. Venha adquirir rápido esses nossos livros. Está sendo uma bênção para muita gente. Muito obrigado. A paz do Senhor. E até logo mais à noite. Quem sabe depois do culto a gente volta aqui novamente para mais uma live. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.